Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, a partir desse momento do conteúdo, nós vamos começar as aplicações das avaliações, tá? Para não acumular muito conteúdo, então essa aula de hoje, tá, compreende uma breve revisão sobre os assuntos já abordados nas últimas aulas, tá? Sugiro que vocês, se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou acompanhem pela apostila a partir do capítulo 7, que são os sinais vitais, tá? Tudo que eu tô falando aqui nos vídeos, né, tudo que eu tô mandando no slide, está perfeitamente igual o da apostila, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, eu inicio agora a revisão com vocês. Na sexta-feira, eu termino a revisão e mando a prova para vocês, tá? Então, vamos deixar agendada a prova para sexta-feira, tá, pessoal? Vamos começar, então, com os sinais vitais, tá? Uma revisão sobre os sinais vitais. Nós já comentamos, né, sobre os sinais vitais, qual a finalidade dele, que é indicar, né, qualquer tipo de anormalidade e auxílio no diagnóstico do paciente, tá? Então, se por algum motivo um dos sinais vitais estiverem alterados, vai influenciar muito no diagnóstico desse paciente, tá? Os sinais vitais são os sinais de que nós estamos vivos, tá? Compreendem pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. São 5 sinais vitais, tá? Com relação à pressão arterial, vocês já sabem o que é, nós já comentamos, tá? Qualquer dúvida, voltem para a primeira aula de pressão arterial. Mas só para a gente relembrar um pouquinho, é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias, tá? No momento em que ele está saindo do coração e circulando por toda a periferia. Então, essa pressão é denominada pressão arterial. Ela depende da força de contração do coração, depende do volume sanguíneo que há circulante nesse momento, depende das condições hemodinâmicas do paciente, tá? Depende do estado emocional, se há alguma doença pré-existente, do estado dos vasos sanguíneos, tá? Ao longo, né? Conforme nós vamos envelhecendo, o que vai acontecendo na senilidade? As paredes das artérias ficam mais rígidas, né? Então é um pouco mais difícil manter a elasticidade da parede. Então essa rigidez também das artérias, principalmente nos idosos, aumentam, né, o fluxo de sangue, aumentando a pressão arterial. Quanto aos materiais utilizados para a verificação da pressão arterial, nós já sabemos que precisa do esfigmomanômetro, braçadeira e estetoscópio, tá? Qual é o local mais indicado para aferir a pressão arterial? Membros superiores, de preferência membro superior esquerdo, tá? Na artéria braquial, ok, pessoal? Então, relembrando, a pressão, ela é anotada e mensurada, né, em milímetros por mercúrio, né? Milímetros de mercúrio, que é mmHg, tá? Toda vez que vocês forem relatar, né, escrever o valor da pressão arterial, sempre deve vir acompanhada desse mmHg, para a gente saber ao que vocês estão se referindo, tá? Por isso é importante entender essa unidade de mensuração. Nós discutimos um pouco, né, que há uma diferença de pressão. Então, nós temos a pressão máxima e a pressão mínima. A pressão máxima é a pressão sistólica, onde o coração exerce maior força, lembram? E a pressão mínima é a diastólica, onde o coração exerce sua fase de relaxamento, tá? Então, essas são as diferenças. Durante a expulsão do sangue, tá? Quando o coração ele se contrai para expulsar, para ejetar o sangue, é denominada pressão sistólica. E ao término do momento de repouso do músculo cardíaco, denominada pressão diastólica. Então, um exemplo usual, uma pressão 120 por 80. Qual a pressão máxima? 120. Pressão mínima, 80, tá? Ah, professora, coincide de sempre o valor maior ser o máximo, né?
e o valor menor ser o mínimo, o correto é assim. Quando há qualquer tipo de patologia, tá? Anormalidade nos valores da pressão arterial, às vezes a pressão fica convergente, tá? Então, os valores mínimos e máximos ficam muito perto um do outro, e isso não é legal, tá? Nós sabemos, né, dos padrões de normalidade da pressão arterial. Então, uma pressão sistólica, né, máxima considerada ótima seria 120, tá? Considerada boa, 130. Considerada limítrofe, que é até o limite que ela pode chegar, tá? 139, tá? Passando disso, já entramos numa hipertensão, tá? Com relação à pressão diastólica, considerada ótima, tá? Abaixo de 80. Considerada boa, abaixo de 85. Considerada no limite, tá? Limítrofe, que nós chamamos, 89, tá? A partir do momento que ela chega no 90 milímetros de mercúrio, já há uma alteração, uma predisposição a uma hipertensão arterial, tá? Nós sabemos que a hipertensão é o aumento da resistência vascular periférica, é o aumento do fluxo de sangue passando pelas artérias, tá? Com relação, pessoal, à técnica abordada, tá? Para verificação da pressão, nós vamos praticar nas aulas práticas quando retornarmos para o colégio, ok? Da pressão arterial é isso, tá? Entrando um pouquinho, revisando a frequência cardíaca, lembram dela, né? Então, a frequência cardíaca e pulso, tá? Os pulsos periféricos são diversos, lembram? Pulsos temporais, carotídeos, né? Radial, braquial, lembram deles? Nos membros inferiores lá, femoral, poplíteo, fibular, tibial ou tibioso e pedioso ou pedial. São os mais utilizados aí, tá? Para aferição. Numa rotina de aferição de sinais vitais comum, tá? Onde que nós aferimos, verificamos o pulso periférico, pulso radial, né? Se for num caso de emergência, verifica-se o pulso carotídeo, tá? E quais são os valores normais dos pulsos? No RN, o pulso é um pouco mais elevado, né? Então, ele varia entre 120 a 140 batimentos por minuto, tá? No lactente, que é um bebê que ainda mama, tá? A variação de 100 a 120 batimentos por minuto. Crianças de 80 a 100 batimentos por minuto. Vocês vão perceber que o RN, né, o lactente e a criança, tem um valor basal de frequência cardíaca maior do que de um adulto, é normal, tá? E num adulto varia entre 60 a 100 batimentos por minuto, tá? A mensuração para descrever o pulso ou batimento cardíaco é BPM, batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, sempre que forem descrever, não esqueçam de acrescentá-lo, tá? Os materiais necessários que vocês vão precisar para aferir o pulso é polpa digital e relógio, preferencialmente de pulso, tá? Relógio ou um cronômetro. Num período de 1 minuto, vocês vão avaliar quantos batimentos ocorre nesse circuito, tá? E os terminhos que vocês vão utilizar bastante, tá? Termo técnico, quando o pulso está abaixo do limite, né? Ou seja, vamos pensar num adulto, estiver abaixo de 60, qual vai ser a denominação desse pulso na terminologia? Bradicardia, né? Se o pulso estiver acima de 100, né? Então ele está acima do limite, qual será a terminologia? Taquicardia. Se estiver normal, entre 60 e 100, normocardia, tá? Quando nós falamos do pulso, o pulso está normocárdico, bradicárdico, taquicárdico, tá? O paciente está com bradicardia, taquicardia, normocardia, ok?
Uma frequência cardíaca rítmica é aquela que está no ritmo normal. Arrítmica, né, denominada arritmia, é aquela que está com a frequência inadequada, tá? Com um ritmo inadequado. Um pulso cheio é um pulso normal, um pulso fraco é um pulso com preenchimento sanguíneo inadequado. Cuidado, porque às vezes o paciente tem o pulso, tá? Um pouco mais cheio, normalmente, não significa que está taquicárdico, e tem um pulso um pouco mais fraco, tá? Não significa também que é bradicardia, é a anatomia dele mesmo, tá? A frequência cardíaca basal dele. Tranquilo, pessoal, sobre o pulso. Lembrando que o pulso é periférico e a frequência cardíaca é central, tá? A gente afere com a polpa digital e quando se trata da frequência cardíaca é necessário fazer uma ausculta, tá? Um eletrocardiograma, então assim que é a diferença das aferições, tá? Falando um pouquinho de frequência respiratória, então é a frequência com que um ser humano inspira e expira num período de 1 minuto, tá? O que vocês vão precisar de materiais? Olhos para visualizar a expansão torácica, no caso de mulheres, tá? E a expansão abdominal, no caso de crianças, RN e homens, tá? E um relógio ou cronômetro para aferir no período de 1 minuto os movimentos de inspiração e expiração, tá? Os valores de normalidade de frequência respiratória no RN varia de 30 a 40, tá? Nós descrevemos, mensuramos IRPM, incursões respiratórias por minuto. Nas crianças, varia entre 20 a 25, tá? IRPM, e no adulto, de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Lembrando que sempre que vocês forem aferir a frequência respiratória, não informem ao paciente. Por quê? Qual a primeira coisa que ele fará se vocês comunicarem que vão examinar, verificar a frequência da respiração? Eles vão mudar o ritmo ou parar de respirar, tá? Então, sempre que vocês estiverem verificando o pulso, continuem lá, né? Mesmo ao término da contagem, com a polpa digital apoiada e observando, tá? Já iniciando uma nova contagem da frequência respiratória, tá? Assim fica mais efetivo, mais preciso o valor da frequência respiratória. Tudo bem? Com relação às terminologias, tá? São muito parecidas com as terminologias da frequência cardíaca, tá? Então, quando o valor da frequência respiratória está normal, dentro dos parâmetros, tá? É denominado normopneico, tá? Quando está abaixo do valor do índice normal. Bradipneico. Quando está acima, taquipneico. Períodos em que o paciente não respira, tá? Não apresenta incursões respiratórias. Está com apneia, tá? Dificuldade para respirar, dispneia. Sempre que tem dificuldade, entra esse dis na frente, tá? E respiração muito acelerada, taquipneia. Quando o paciente está com muita dificuldade para respirar, acompanhado de um esforço respiratório muito intenso, muito grande, tá? Chama-se taquidispneia, que são momentos de dificuldade com o aumento da frequência respiratória, tá? Com relação à temperatura, pessoal, que é o outro sinal vital, tá? Muitas coisas, muitas interferências alteram no valor normal da temperatura, tá? Então, roupas quentes, ambientes quentes ou frios, medicações, patologias, alergias, cobertores, líquidos ingeridos se forem quentes ou frios, tudo isso vai interferir na temperatura corporal, tá? Lembrando de que o que vocês vão precisar para aferir a temperatura corporal? Um termômetro, tá? Bolas de algodão,
álcool 70 para desinfetar o termômetro antes e após a utilização, tá? E vão anotar os valores de normalidade. Temperatura que podem ser verificadas por via oral, axilar e retal. Mais usual via axilar, tá? Hoje em dia existem até termômetros que não precisam encostar no paciente, tá? É muito mais evoluído, mais prático, tá? Só que precisam estar sempre regulados, sempre supervisionados para não dar alterações, tá? Quais são os valores de normalidade da temperatura? Então, falando de temperatura normal, tá? Ela varia entre 35,9 a 37,4. Lembra? A partir do momento que chegar em 37,5, começa um estado febril, tá? De 37,5 a 37,9, mantém esse estado febril ou hipertermia, tá? A partir do momento que chega em 38 para cima, é considerada febre. Na terminologia, né, uma temperatura abaixo de 35,9 é considerada hipotermia, tá? De 35,9 para cima até 37,4 é considerada normotermia. De 37,4 para cima, tá? Até 37,9 é considerado estado febril, tá? E 37,9 para cima, ou seja, 38 em diante, febre, tá? Essas são as terminologias. Pode ser, a partir do momento que a temperatura estiver 37,2.3.4, vocês podem relatar hipertermia. Não significa que o paciente está com febre, tá? Está com a temperatura elevada por algum motivo. Calor, tá? Agitação, roupa quente, ingeriu alimentos quentes, tudo bem? Pacientes que têm hipotermia, normalmente de base, já vem acompanhada de alguma outra patologia, como por exemplo, quem tem hipotireoidismo é muito comum ter temperatura abaixo do normal, tá? Então, investiguem e acompanhem o estado geral do paciente antes de comunicar o médico, tá? Antes de imaginar que há qualquer tipo de anormalidade nesse paciente. O último sinal vital que nós vamos comentar agora é a dor. É um sinal vital muito importante, tá? Pois ele não pode ser mensurado por alguém. Cada um sabe a dor que sente, tá? Às vezes uma dor intensa para mim é uma dor leve para uma outra pessoa. Às vezes uma dor leve para outra pessoa é uma dor intensa para mim. E assim sucessivamente, tá? Então a avaliação da dor é muito importante que o paciente relate, tá? A frequência dessa dor, a intensidade da dor, a localização, tá? O período em que ela acontece, se é durante o dia, se é durante a noite, se é o dia todo, tá? Se é ao movimentar-se. Então é muito importante todas as informações coletadas sobre a dor. Caso o paciente não possa se comunicar, tá? Mas ainda assim tá dor, exemplo, RN, lactentes, eles não conseguem descrever a dor, né? Então, de que maneira eles vão demonstrar que estão com dor? Normalmente chorando, ficando prostrado, agitado, gritando, né? Essas são as manifestações. Pessoas que têm algum problema com a fala, tá? Que têm algum estágio de demência, ao sentirem dor também, vão se demonstrar agitadas, vão apresentar gritos, choro de repente, tá? Então, nós temos que nos atentar a todos os sinais possíveis de dor. Para isso, nós temos escalas, tá? Escalas numéricas de dor. Quando o paciente pode relatar a intensidade, descrever todo o processo que ele está sentindo referente à dor, é utilizada uma escala, tá? Em que vocês vão perguntar para o paciente, seu João, numa escala entre 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor
e 10, uma dor insuportável. Qual o nível da sua dor? Aí o seu João vai falar, ah, tá 2, 3, 8, 10. E a partir da numeração que ele relatar da dor, nós vamos conferir na escala numérica, tá? O que significa essa dor. Então, 0 significa ausência de dor, tá? De 1 a 3 significa uma dor de baixa intensidade. De 4 a 6, uma dor de moderada intensidade, tá? De 7 a 9, uma dor de forte intensidade. E 10, uma dor insuportável. E na escala, pessoal, existe uma escala comportamental, tá? Para avaliar os níveis da dor. Então, no 0, essa dor estará ausente, tá? Quando ela chega no nível 3, uma dor presente, havendo alguns períodos em que ela é esquecida, em que ela some. Então, não incomoda tanto o paciente, mas ela está presente. Na escala comportamental, a notinha 6, a dor não é esquecida, então ela está lá, presente, portanto não interfere em qualquer atividade diária do paciente, tá? Como comer, deambular, ler, conversar, então ela não interfere em nenhum tipo de atividade diária. Nota 8, a dor não é esquecida, portanto ela atrapalha em algumas atividades diárias, principalmente em concentração, tá? Só não interfere nas condições de higiene e alimentação desse paciente. E na notinha 10 é a dor insuportável que interfere em todas as atividades diárias, inclusive alimentar-se e higienizar-se. E também tem o tipo de escala, tá? Que é uma escalinha em que há algumas carinhas, né? Para a gente analisar a fisionomia do paciente. Se ele está prostrado, se ele está feliz. O paciente com dor não vai estar sorrindo, né? Então vai estar triste, prostrado, incomodado, choroso. Essa escalinha funciona mais com RNs, tá? Então, entre essas 3 escalas, vocês vão utilizar a que mais se adaptar, tá? Ao sistema da instituição que vocês trabalhem, se adaptar ao caso do paciente, tá? E vocês vão escolher e ver qual tipo de escala é melhor, uma ou mais escalas, tudo bem? Pessoal, com relação à ordem dos sinais vitais, existe uma ordem sim, como nós já comentamos, e há um fundamento para existir essa ordem. Então, inicialmente vocês vão aferir a temperatura, coloquem o termômetro axilar, que é o sinal vital que demora um pouco mais, tá? Depois vocês vão verificar o pulso dessa pessoa, né? Lembra? Por que o pulso? Porque no momento em que for garroteado o braço com a braçadeira, para poder verificar a pressão arterial, vai alterar na frequência do pulso, tá? Então, após colocar o termômetro, verifiquem o pulso do paciente. Terminando o pulso, comecem já o processo da verificação da frequência respiratória na sequência, tá? Terminando a frequência respiratória, aí vocês vão para a aferição da pressão arterial. E por último, vocês vão, numa conversa, perguntar qual o nível de dor desse paciente e utilizar alguma dessas escalas que eu comentei com vocês. Sempre que vocês forem realizar a anotação de enfermagem sobre os sinais vitais, vocês vão utilizar 2 tipos de ferramenta. Anotação gráfica, tá? Que é uma anotação em que há um gráfico que vocês vão colocar apenas os valores e as unidades de mensuração, ou seja, nessa anotação vai estar escrito lá pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, dor, se há sonda ou não, né? Diurese e evacuação. Aí vocês vão marcar a quantidade, a numeração. Embaixo do quadradinho que houver pressão arterial, vocês vão colocar lá 120 por 70, né? Embaixo da numeração que tiver o pulso, vocês vão colocar o valor do pulso, né? Acompanhado do BPM. E assim vão preencher o sinal gráfico. E a anotação descritiva, vocês vão descrever. Então, coloca lá. Realizado aferição dos sinais vitais, tá? E se porventura algum dos sinais vitais se encontrarem alterados, vocês vão descrever, tá? Então, por exemplo, apresentando hipotensão.
apresentando hipertensão, tá? E logo depois da informação sobre, né, o sinal vital que tiver alterado, coloquem o que vocês fizeram para ajudar esse paciente, tá? Ou seja, se foi comunicado ao médico, se foi realizado, né, administrado medicações conforme a prescrição médica, se foi comunicado à enfermeira, tá? Sempre ressaltando o que vocês fizeram, porque na hora que for ser analisado esse documento, né, vocês relataram lá que o paciente estava com dor, mas não relataram o que vocês fizeram. Então, quer dizer que não foi feito nada, tá? Então, paciente relatando dor intensa em região X, tá? Aí vocês podem colocar administrado, né, medicação de acordo com a prescrição médica, tá? Paciente apresentando hipotensão, comunicado, doutor, tal, tá? E sempre carimbando e assinando esse documento, que é a anotação de enfermagem. E na anotação gráfica, tá? Vocês vão marcar na mesma linha o horário que vocês verificaram os sinais vitais. Normalmente verifica-se de 6 em 6 horas ou 12 em 12 horas, dependendo, tá, da situação do paciente. Em situações de emergência, de meia em meia hora, 15 em 15 minutos, ou verificação contínua, né, por meio de um monitor cardíaco, para ter uma precisão e um controle de qualquer anormalidade do paciente, tá? Lembrando que sempre que vocês forem monitorizar esse paciente, fiquem de olho no monitor e no paciente, porque o monitor às vezes falha, tá? Portanto, se houver um nível de pressão muito alterado, vale a pena conferir manualmente, tá? Então, olhar para o paciente, ver se ele está apresentando algum sinal e sintoma, tá? É de desconforto, que signifique, né, a alteração que deu no sinal vital. E sempre se confirme manualmente, por via das dúvidas, tá? Pessoal, então, com relação à revisão dos sinais vitais, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Escrevam aí se tiverem alguma dúvida e mandem para mim. Próxima aula de sexta-feira, nós vamos revisar as compressas. Se vocês quiserem já dar uma lida na apostila, ver novamente os vídeos, né, que eu já enviei sobre compressas, aplicações quentes e frias, e sobre os tipos de sondagem, tá? Pessoal, muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês, até a próxima aula.